Olá, vamos iniciar nossa aula sobre fuso horário. Para acompanhar a aula, peguem comigo, por favor, página 54, ok? Para iniciar falando sobre fuso horário, nós precisamos retomar a um dos movimentos realizados pela Terra, que é o movimento de rotação. O movimento de rotação é aquele que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Ele vai ter uma duração de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, ou seja, 24 horas. Esse movimento, ele se dá de oeste para leste. Então, nós vamos ter, aquela impressão de que o Sol dá a volta em torno da Terra. Esse movimento que a gente tem a impressão que o Sol faz em torno da Terra, é chamado, então, de movimento aparente do Sol. Ele ocorre de leste para oeste. Então, o Sol nasce ao leste e se põe ao oeste, aparentemente. Portanto, nós vamos ter todos os lugares situados ao leste de Greenwich com horário antecipado. Ou seja, o Sol desponta primeiramente no horizonte, no lado leste. Porém, no passado, as horas mundiais elas não eram organizadas da maneira que se encontram hoje. No passado, cada localidade organizava sua hora de forma localmente, ou seja, utilizando a hora solar, que era conhecida então como hora local. E justamente por ser uma hora local, ela trazia transtornos, porque não tinha como saber quantas horas eram em uma outra localidade, porque cada um seguia o seu padrão. Geralmente, colocava-se um sino numa igreja que situava no centro da cidade. Quando esse sino badalava meio-dia, todos acertavam seus relógios, né? É o momento que o Sol se encontra a pino, ou seja, perpendicular ao solo, e todos seguiam aquele horário. Seria mais ou menos da seguinte forma: imagina que em Janaúba são 12 horas, em Porteirinha seria 12h30, em Mato Verde seria 13 horas, em Monte Azul seria 13h30. Então não daria certo, porque são localidades geograficamente próximas com horários distintos, diferenciados. Então tornou-se necessário organizar o horário mundial. Até mesmo porque nós sabemos que hoje o mundo ele é globalizado. Nós temos um grande fluxo de circulação de pessoas, mercadorias, capitais, negociações que envolvem o planeta inteiro, e tornou-se então necessário organizar essa hora de maneira que a gente pudesse acompanhar o horário mundial. Então, em 1884, aconteceu em Washington uma conferência onde eles estabeleceram que o meridiano de Greenwich, situado em Londres, seria o meridiano de referência para a contagem das horas. Então, a partir desse momento, as horas foram contadas a partir desse meridiano inicial, que era Greenwich. Então, nós vamos ter 12 horas a leste de Greenwich, ou seja, 12 fusos a leste de Greenwich e 12 fusos a oeste de Greenwich. O que foi feito para estabelecer essas horas dessa maneira? Pegou-se a circunferência da Terra, que é 360 graus, dividiu pela quantidade de horas que a Terra leva para realizar o movimento de rotação, que são 24 horas. Então, 360 dividido por 24 horas, obteve-se uma somatória aí de 15 graus, né? Um resultado de 15 graus. Então, o que seria esses 15 graus? 15 graus é a distância de um fuso para outro. Então, nós vamos ter 12 fusos positivos a leste e 12 fusos negativos a oeste. A cada 15 graus, nós temos uma hora. Se a gente for transformar os graus em minutos, nós vamos ter, então, a cada fuso, a cada grau, 4 minutos. 4 vezes 15, 60 minutos, ou seja, uma hora. Então, o que tem que ficar claro para a gente? Que a cada 15 graus que a gente avança na superfície terrestre, nós temos uma hora. Todas as vezes que a gente avançar em direção a leste, nós teremos uma hora a mais a cada fuso que a gente avançar. Todas as vezes que a gente for na direção para o oeste, nós teremos uma hora a menos
a cada vez que a gente se desloca para o oeste, a cada 15 graus, ou seja, a cada fuso. Nós vamos ter, então, nesse momento, os fusos horários teóricos e os fusos horários práticos. Os fusos horários teóricos, acompanhem comigo no livro, por favor, na página 55. Tem esse mapa que vai estar mostrando os fusos horários teóricos. Os fusos horários teóricos serão, então, essas linhas aí ao longo do meridiano, né? Vocês vão ver que é a linha reta, pegando de um polo ao outro. Então, esses são os fusos horários teóricos, que são 24. 12 positivos a leste, 12 negativos ao oeste. Se vocês pegarem agora aqui na página 57, vocês já vão ver que essas linhas, elas se encontram de maneira diferenciada nesse mapa. Nós vamos encontrar nesse mapa da página 57 algumas linhas tortuosas. Então, esses meridianos, esses fusos, eles estão fazendo voltas, né, contornos, e não estão estabelecendo ali aquela linha reta que vai ter 15 graus cada. O que seriam, então, essas linhas tortuosas, Fabiana? Essas linhas tortuosas, gente, se trata dos fusos horários práticos, que é os que realmente são utilizados na prática. Ou seja, os governantes, eles, para organizar o seu território dentro dos fusos, eles fazem essas adaptações, no qual o fuso vai dar uma volta ali no seu território, englobando o mesmo território dentro de um fuso. Isso facilita para não acontecer problemas de ter um estado com 2 horas diferentes, uma cidade com 2 horas diferentes, ou então um país com uma grande quantidade de horas. Então, essas são as adaptações feitas. Porém, a gente vai ver que, se tratando do Brasil, ele não teve como fazer uma adaptação que colocasse o Brasil apenas em um fuso. No próximo vídeo eu vou falar sobre o Brasil e a gente vai ver como isso acontece. Além dos fusos horários teóricos e dos fusos horários práticos, nós vamos ter algumas localidades que utilizam horas fracionadas. Se vocês forem olhar no mapa também da página 57, vai estar mostrando algumas localidades que estão aí na cor rosa, que utilizam a hora fracionada. O que seria essa hora fracionada? É uma fração de 1h30 para o fuso. Ao invés de ser 1 hora como todos os outros países utilizam, esse aí vai utilizar 1h30 a partir do primeiro fuso inicial, que é Greenwich. Podemos pegar como exemplo o Irã, que ele vai ter 3h30 em relação a Greenwich. Podemos citar também a Índia, que vai ter 5h30 em relação a Greenwich. Gente, é importante deixar claro que fuso não é a mesma coisa de meridiano, embora os fusos utilizam os meridianos para serem estabelecidos. Os meridianos são linhas verticais traçadas sobre o planeta a partir de Greenwich. E os fusos é uma área compreendida nesses meridianos. O fuso vai compreender 15 graus nesses meridianos. Ou seja, nós vamos ter um meridiano ao meio e o fuso ele vai ter 7,5 graus para a direita, 7,5 graus para a esquerda desse meridiano. Meridiano, então, vai ser o ponto central de um fuso, o ponto central da área de um fuso. 7,5 mais 7,5, nós vamos ter 15 graus. Lembrando que, quando nós pegamos e fazemos as adaptações, que são os fusos horários práticos, esse fuso ele pode ter mais ou menos do que 15 graus. Não vai ficar errado, porque se trata de uma adaptação. Eu gostaria que vocês acompanhassem que agora na página 56, esse mapinha. O mapa da página 56, ele vai estar trazendo para a gente em destaque a linha internacional de mudança de data. Essa linha internacional de mudança de data é uma linha que se encontra no contrário, o lado reverso aí, Greenwich. Como nós temos aí a esfera Greenwich é 0 inicial, a parte de trás, que seria a continuação de Greenwich, ela vai ser os 180 graus. Se na frente nós temos o 0, atrás nós teremos o 180, que seria aí o fechamento, né, do planeta. Essa linha ela foi estabelecida para marcar o ponto em que muda a data.
porque passando de 24 horas a gente tem um novo dia. Então, a LID, ou Linha Internacional de Mudança de Data, ou Linha da Data, é a linha estabelecida para mudar a data no planeta. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Imagina uma pessoa saindo do hemisfério leste, mais precisamente do Japão, e indo em direção aos Estados Unidos, para o hemisfério oeste. Ele vai cruzar, então, a Linha Internacional de Mudança de Data. Ao cruzar de leste para o oeste, a pessoa que estiver no oeste, ela vai estar um dia a menos do que aquela pessoa que está a leste. Justamente porque o Sol faz o seu apontamento ali no horizonte do lado leste. Então, todas as localidades situadas a leste estarão em horas mais adiantadas em relação àquelas que se encontram a oeste. Então, esse vídeo ele vai ficar por aqui. Vou fazer o próximo falando sobre os fusos horários brasileiros. Até mais!